Aqui em Marcos 14:33, Jesus começa a ter pavor, a angustiar-se. Diz: grande espanto e escuridão caíram sobre ele, porque os terrores de Deus se colocavam contra Jesus Cristo. Nunca houve tristeza como a que ele suportou nessa ocasião. Jesus ele diz: a minha alma está profundamente triste. Por quê? Porque ele se fez pecado por nós. E Jesus conhecia perfeitamente quão malignos eram os pecados pelos quais ele deveria sofrer. Jesus, que tinha o maior amor a Deus, ele estava com os pecados que ofendiam a Deus sobre ele. Então é por isso que Jesus sentia profundamente essa dor e muito maior amor pelos homens que estavam sendo destruídos e em perigo por causa dos pecados. Agora, todos os pecados se apresentavam diante dele, e não é de se admirar que sua alma estivesse profundamente triste. Jesus veio ao mundo para levar sobre si as nossas iniquidades, e por isso ele estava enfraquecido. Jesus se fez maldição por nós. As maldições da lei, a lei de Deus que quebramos, foram transferidas a ele. Quebra uma lei e recebe uma multa, mas Jesus sofreu essa pena em nosso lugar. Veja a consideração que nós devemos ter dos sofrimentos de Cristo na sua alma. Primeiro, quando olhamos o quanto Cristo sofreu pelos nossos pecados, nós devemos olhar aos nossos pecados como amargos, pois foram os nossos pecados que fizeram cair uma tão grande dor em Jesus. Imagina a dor que os nossos pecados causaram sobre ele, Jesus, este homem, Deus, que tem um tão grande amor por Deus. Ele sabe o quanto o pecado afronta ao Pai, e agora Jesus estava sentindo em sua carne todo o peso dos nossos pecados, que são pesados diante de Deus, que são pesados nas nossas costas, nas costas dos homens que são enganados, que estão debaixo do poder do pecado. E Jesus ali estava sofrendo. É por isso que as nossas almas não devem ser tranquilas quanto ao pecado, porque foram esses pecados que moeram a Cristo. A agonia que Jesus passou nos deve fazer a ter uma agonia quando pecamos, porque eles agoniaram a Cristo. Já não estamos crucificados com Cristo? Dizemos: Senhor, creio em Ti. E se crê, e crê que Jesus pagou o nosso preço, que nós também venhamos morrer com Ele naquela cruz. O que não é nada mais justo, porque foi por causa de mim, dos meus pecados, foi por causa dos nossos pecados que perfuraram Cristo naquela cruz. A perfuração era para ser a minha, e eu e nossos pecados oprimimos a Cristo. Nossos pecados oprimiram o nosso Mestre. Nossos pecados, pelos pecados de todos os homens, o Senhor Jesus foi à cruz. É por isso que devemos estar profundamente entristecidos quanto ao pecado, quando o pecado nos vence, quando o pecado ainda tem poder sobre nós. Nós não estamos entendendo o quanto Jesus já sofreu para que possamos ser livres, livres da maldição, mas também do poder do pecado. E o que podemos aprender também com Jesus aqui é que Jesus sofreu. Então, se o nosso Mestre sofreu quando passamos aflições no tempo presente dessa terra, lembramos, não somos mais do que o nosso Mestre, não é o discípulo mais do que o Mestre. Então, se Deus permitiu que a tristeza venha a estar sobre nós, nós podemos lembrar de Cristo, que não era a designação para ele se afastar da tristeza. Jesus teria que passar por essa tristeza, que era levar os nossos pecados, porque esta é a missão para a qual ele foi enviado. Jesus, ele a recebeu essa tristeza, submeteu-se a ela. Então, por isso que tornou-a tolerável, colocou doçura nela e tornou-a consoladora. Veja o próprio apóstolo Paulo, era um homem triste, mas apesar disso estava sempre se regozijando. Quando estivermos profundamente tristes, o pior estado, até o pior estado, de uma tristeza até a morte, ainda assim, este será o fim de todas as nossas tristezas,
porque se estivermos com Cristo, quando os nossos olhos se fecharem, assim que se fecharem, todas as nossas lágrimas serão enxugadas. E é por isso que podemos suportar o que Deus nos designou aqui na Terra, porque não temos o tempo da nossa vida, o início e o fim, mas o que nós sabemos é que Deus ele permite as coisas e não permite além do que possamos suportar, mas Ele tem os seus desígnios, Ele tem os seus planos, Ele é o Deus de toda a eternidade, e Ele sabe por que estamos passando por isso. Então a nossa esperança é que enquanto a vida na terra, Deus tem um propósito, mas mesmo que a nossa carne se desfaleça, a nossa maior esperança é que depois desta vida, nós temos a vida eterna com Deus.